Em uma ilha chamada de Drum, tinha um grupo de renas onde todas caminhavam em um rebanho. Só que um dia nasce uma rena um pouco diferente das outras. Uma rena com uma anormalidade de um nariz azul. Um nariz que nenhuma outra tinha visto, e muito menos tido essa anomalia. Dentro do rebanho, a rena defeituosa passou a ser deixada para trás, até por seus próprios pais. Sempre que todas caminhavam em grupos, a de nariz azul ficava por último e era rejeitada por eles ali. Um dia, essa rena de nariz azul comeu uma fruta aleatória. Como todo animal que vê um alimento, consome ele às cegas, sem ter muito discernimento do que se trata a comida. Só que a rena de nariz azul ganhou consciência. O que ela tinha comido era na verdade uma Hito no Mi, uma fruta do diabo que dá a propriedade do humano ao usuário. E assim ela ganhou características diferentes, gestos, comportamentos, ações, até passou a ficar de pé como um humano. E isso fez todas as renas do grupo excluir de vez a defeituosa, de perto deles. Se antes já tinha um nariz azul, coisa que nenhuma outra rena tem, agora é um animal totalmente diferente que não agia mais como rena. E assim, a rena que era diferente foi agredida e expulsa de vez do seu grupo. Já com uma certa inteligência, como se tivesse acabado de nascer de novo tendo uma nova mente consciente, a rena de nariz azul passou a compreender o que seria afeto e amizade. Ter alguém como amigo, qualquer alguém próximo. Então, na tentativa de ser aceito, a rena diferente também saiu de seu rebanho e tentou se comunicar com outra espécie, os humanos. Por ter comido a fruta do humano, ele conseguia se transformar em um homem de porte alto, só que, se ele já não se parecia com rena, como um humano que não poderia ser visto mesmo. Ele se transformava em um homem diferente, mantendo orelhas de rena e com uma pelugem também. E o que ainda se sobressaía nessa forma era o nariz azul que sempre estava presente. Quando tentou se comunicar com os humanos, a rena recebeu tiros pelo preconceito do povo na ilha. Em Drum tinha uma lenda, boatos que de tempos em tempos surgiu o abominável Homem das Neves, e as pessoas viram a rena transformada como uma anomalia total. Como se o verdadeiro Homem das Neves tivesse ido afugentar eles, mas em vez disso, foram eles que atiraram na rena humano, pela má visão que tiveram. Os humanos correram atrás do tal Homem das Neves para matá-lo a tiros, e a rena assustada presenciando a agressão e ódio deles, só podia correr para se distanciar o máximo que podia dali. Nesse ponto era como se ele não fosse nem rena e nem humano, apenas um monstro a ser visto. Ele acaba desmaiando na neve, todo machucado com os tiros das armas dos caçadores, mas acorda com um homem ao seu lado. Esse era Hiluluki, um famoso médico que era conhecido não por ser ótimo, mas por seus péssimos medicamentos e atendimentos aos clientes. Hiluluki tentou ajudar a rena que ainda estava na forma de homem peludo, a forma humana da Akuma no Mi, só que pelo que presenciou há pouco tempo antes de apagar, associou Hiluluki aos caçadores de antes do Homem das Neves. Então a rena agrediu a murros o médico, tentando cortar de vez laços com os humanos por serem cruéis. Dr. Hiluluki, mesmo ferido ali, percebeu logo de cara que a rena achava que ele iria machucá-lo, então num ato de paz tirou toda a sua roupa mostrando que não iria feri-lo, mesmo sem saber o que causou todo aquele trauma. O Homem-Rena vê o seu sinal de paz, mas acaba não aguentando ficar em pé com todo o seu corpo ferido, e desmaia novamente. A rena então acorda em sua forma pequena novamente, em uma casa, deitado em uma cama, com uma ambientação quente e com comida ao seu lado. Hiluluki levou essa rena para sua casa e cuidou de seus ferimentos, e a rena comeu o pão que estava do seu lado, e chorou por se sentir acolhido pela primeira vez. Hiluluki nomeou essa rena de Tony Chopper, e que a partir dali iria chamá-lo assim. Tony Chopper, uma rena com o significado de fortes chifres capazes de quebrar até árvores. Então Chopper ficou hospedado na casa de Hiluluki, aprendendo sobre medicamentos intrigantes que só davam errado, e também começou a acompanhá-lo para atender as pessoas doentes. Era como uma relação de amigos, ou até de pai e filho para muitos. Essa foi uma era onde a ilha não tinha quase nenhum médico. O rei atual daquele momento era um homem chamado Apple, que capturou todos os médicos da região só para ele. Um, entre aspas, rei bem egoísta. Então só tinham 2 médicos que ainda não foram capturados, o velho Hiluluki e uma mulher também de idade chamada Kureha. Hiluluki era um médico que sempre buscava tratar as pessoas, cuidar dos pacientes, de suas doenças. Mas como dito, seus atendimentos eram péssimos, suas curas nunca davam certo e em vez disso pioravam as pessoas. E por isso ele era conhecido como o pior médico de toda a ilha. Mesmo assim, Hiluluki não desistia de sua ambição. Ainda queria curar todas as pessoas, e por isso seu sonho era fazer a cura para todos. Um remédio que poderia curar todas as doenças, incluindo a maldade do coração das pessoas.
Ele deu a Chopper um presente, um chapéu avermelhado, e disse a ele que iria continuar sua convicção da cura perfeita, sempre carregando seu símbolo, que era uma caveira, tornando ele um médico pirata. Hiluluk disse a Chopper que a caveira é visto por muitos como algo ruim, mas para ele a caveira da bandeira significava somente a liberdade. Hiluluk dedicou 30 anos de sua vida para fazer um efeito, criar flores de cerejeira. Isso era uma coisa impossível na ilha de Drum, porque sempre era neve, e o clima nunca mudava. A ilha sempre era rodeada por fortes invernos. Mas Hiluluk estava inspirado, ele queria fazer essas flores de cerejeira para curar o povo. Porque para ele, a cura vem com o impacto da mente da pessoa, e a mente transforma o seu corpo. Hiluluk queria fazer todo o povo da ilha ficarem chocados com o impossível, que eram flores de cerejeira no vasto inverno, para curar a maldade de seus corações. Depois de um tempo, o Chopper fica curado de seus ferimentos, só que Hiluluk age diferente. Ele expulsa o Chopper de sua casa e fala que agora não lhe deve mais nada, e que era pra Rena deixar a saúde em dia. Chopper fica assustado, triste e com medo. Ele não tinha amigos, apenas o Hiluluk, e queria a todo custo ficar por perto. Chopper até se acidentou propositalmente, para o médico poder cuidar do seu recente ferimento e botar Chopper de volta em sua casa. Mas Hiluluk apenas pegou sua espingarda e atirou em Chopper para ele sair de perto. E Chopper, vendo que ele agiu como os humanos, vai embora chorando muito. Hiluluk estava morrendo e já não tinha muito tempo de vida. E no fundo também estava chorando, pedindo desculpas a Chopper. A outra médica da ilha, que ainda não tinha sido capturada, Doutora Kureha, era uma excelente médica, a melhor. Hiluluk foi visitá-la para saber quantos anos de vida ainda lhe restam, e Kureha afirma que no máximo uns 10 dias. Hiluluk fica contente que ainda lhe faltam 10 dias, porque dentro de 2 dias ele já vai ter terminado sua cura, o efeito para criar flores de cerejeira. O Chopper estava escondido atrás da janela e escuta a conversa deles, então sabendo que Hiluluk vai morrer em pouco tempo, vai imediatamente em sua casa, de novo escondido. Chopper procura em livros do Hiluluk medicamentos, alguma coisa que possa curar o seu amigo. Ele não sabia ler direito, então seguindo por desenhos, ele vê um cogumelo como símbolo de caveira e associa a caveira com a liberdade que aprendeu. A Rena parte em uma viagem para buscar esse cogumelo, só que no caminho ele se depara com seu antigo bando de renas. Infelizmente ele teve que encará-las e acabou lutando com uma, perdendo um pedaço do seu chifre, quebrando uma pata e ficando bastante ferido. Mas depois de tudo, achou o cogumelo que tanto estava buscando. Chopper volta à casa de Hiluluk e o mesmo estava lá. Ele dá ao Hiluluk o cogumelo que foi buscar e que agora o doutor estaria a salvo, não iria morrer. O Hiluluk vê a bondade do garoto e o abraça fortemente, dizendo que Chopper é um bom menino e que ele vai se tornar um excelente médico no futuro. Então Hiluluk termina o seu efeito das flores de cerejeira e também come do cogumelo, que na verdade era a sua morte. Hiluluk parte de sua casa para visitar Kureha mais uma vez. Ele dá a ela o resultado da sua pesquisa das cerejeiras e pede para que ela libere depois de sua morte, e também pede para que ela cuide do Chopper. Depois vai para o reino de Drum para se encontrar com o rei da ilha, o Apple. Ele achava que os médicos estavam doentes pelos boatos, mas o Apple mentiu. Eram boatos falsos só para capturar Hiluluk. O Dr. Hiluluk fica aliviado porque, mesmo sendo vítima de mentiras, os médicos estavam bem. Então ele prepara um saquê e grita para todos que sua vida foi ótima. Ele afirma que as pessoas não morrem quando levam um tiro no coração ou quando estão com uma doença incurável. As pessoas só morrem quando, por todos, são esquecidas. Suas últimas palavras foi dizer que um monstro ia surgir ali, que era o seu filho. Enquanto estava no reino de Drum, Kureha foi visitar a casa de Hiluluk, mas só encontra o Chopper lá. O Chopper diz que Hiluluk vai ser curado porque deu a ele um cogumelo milagroso, mas Kureha percebe na hora que aquilo era um veneno mortal, justamente pela caveira que estava no livro, que a pessoa não sobreviveria mais de um dia quando a consome. Kureha espanca Chopper, o chamando de Rena idiota, e Chopper, mesmo com raiva dela, percebe o estrago que fez. Em forma de Rena, ele corre desesperado atrás de Hiluluk, mas já é tarde. O doutor morre causando uma grande explosão no alto. E assim ele não morreu por o Apple, ou por qualquer pessoa, mas escolheu morrer de sua própria maneira. Chopper fica enfurecido e vira um Homem-Rena descontrolado. E esse era um monstro que estava para chegar. Felizmente a Rena foi impedida por um soldado chamado Dalton, que lhe acalmou. As últimas ações de Chopper foi ir embora dali e depois ir frente à casa da Kureha. Mais uma vez chorando muito, ele pediu para ser aceito por Kureha, sacudindo a bandeira pirata de Hiluluk.
Chopper implorou para que ela o torne um médico para todas as doenças, todo um reino. Um médico que possa ser capaz de curar tudo, porque nesse mundo não há doença que não possa ser curada, e nada é impossível para aquele que carrega sua bandeira pirata. Assim, Chopper foi morar com Kureha e aprendeu a ler. Depois leu todos os livros de medicina, remédios, anatomias e se tornou uma assistente dela, tendo bastante conhecimento em medicina. Anos depois, surge Luffy e seu bando na ilha, a tripulação dos Chapéus de Palha. Depois de curar a febre da Nami, passar por vários acontecimentos e Luffy derrotar o rei indigno de Drum, o Apple, Chopper é convidado para fazer parte da tripulação. Ele de cara fica feliz, mas começa a tentar recusar, que ainda não estava pronto, que eles podiam voltar bem depois. Mas Luffy recusa a recusa de Chopper e só grita pra ele: "Vamos de uma vez." E Chopper fica feliz encontrando piratas com um coração bom, assim como seus pais adotivos, Hiluluke e Kureha. Chopper entra pro bando sendo o médico da tripulação. Agora, com bastante conhecimento em medicina, ele parte pro mar, carregando a continuação da vontade de Hiluluke, o sonho de fazer a cura para todas as doenças do mundo. Kureha então libera o efeito de cerejeira pro céu de Drum. E antes, Chopper, que queria ser um humano para conseguir amigos e era visto como um monstro, agora ele se tornaria um monstro para proteger seu capitão e seus novos amigos.